novamente com um clássico da panificação, a bábica. Aqui no canal a gente tem a receita dela recheada com creme de avelã e hoje nós vamos rechear com chocolate, dá uma olhada aí. Para a nossa receita vamos trabalhar com dois tipos de fermento, o fermento biológico seco, que é o fermento principal, e o nosso fermento natural, que é o pré-fermento, auxiliando na leveza e no sabor do nosso pão. Se você quiser trabalhar somente com o fermento seco, não tem problema nenhum. É só tirar o fermento natural da receita e seguir todo o processo da mesma forma. Inclusive, não precisa aumentar a quantidade do fermento biológico seco, tá? Pode fazer a receita tranquilamente. Se você quiser trabalhar somente com o fermento natural, aí quem sai da receita é o fermento seco. E você faz todo o processo da fermentação longa, tá bom? Na nossa receita vamos trabalhar com a fermentação mista. E para a nossa receita vamos utilizar 300 gramas de farinha tipo 1, 3 gramas de fermento biológico seco, 40 gramas de açúcar, uma unidade de ovo, 100 gramas de fermento natural já ativo, 140 ml de leite, 40 gramas de manteiga e 7 gramas de sal. Para o nosso processo, vamos misturar os ingredientes secos, depois a gente vem com o líquido. O leite a gente coloca aos poucos, tá bom? Vamos misturando, quando não tiver mais nada seco, incluímos a nossa gordura, que é a manteiga. Misturamos bem, vamos para a bancada e iniciamos a sova do nosso pão. Sovamos por 3 minutinhos, depois incluímos o sal e sovamos por mais 3 minutinhos, até a gente atingir a elasticidade necessária para segurar a fermentação do nosso pão. Começamos com o fermento, o açúcar, escolhemos uma mão para trabalhar na massa, a outra fica para colocar os ingredientes, misturamos bem, fazemos uma cavidade e começamos a colocar o líquido. O ovo, o fermento natural, e colocamos metade do líquido. E agora a gente começa a misturar somente aqui no meio, tá? Misturamos bem aqui ao meio, colocamos um pouco mais do líquido e começamos a tirar a farinha que está em volta. Nesse momento a gente conta com a ajuda da nossa terceira mão, olha lá, para a gente tirar o excesso de massa da nossa mão e verificar a umidade, ó. A gente ainda tem ingrediente seco na receita, ó. Então nós vamos colocar o restante do líquido. E agora continuamos com a mistura. Não temos mais nada seco, olha lá. Agora então colocamos a nossa manteiga. E temos agora, pessoal, que acreditar no processo, tá? Vamos começar a misturar essa manteiga. Parece que precisa de farinha, que essa massa não vai dar ponto. O que a gente precisa é só misturar mesmo, tá bom? Já já essa manteiga faz parte da massa. Nossa manteiga já faz parte da massa, olha que legal. E agora então nós vamos iniciar a sova do nosso pão. Por que a gente sova o nosso pão? Para desenvolver a elasticidade necessária para segurar a fermentação, tá? Olha a nossa massa como que ela rasga fácil agora, ó. Então nós vamos sovar por 3 minutinhos, aí depois nós vamos incluir o sal e sovar mais 3 minutinhos. E aí nós vamos fazer esse teste novamente, tá bom? Vamos lá então, vamos iniciar a sova do nosso pão. Temos uma elasticidade mínima já na nossa massa, agora então vamos colocar o sal. Abrimos a nossa massa, colocamos o sal sem medo de ser feliz e continuamos a nossa sova por mais 3 minutos. E vamos conferir agora o nosso ponto de véu, a elasticidade da nossa massa. Olha lá, a massa está bem lisinha. Tiramos um pedaço aqui da nossa massa e fazemos o mesmo teste que fizemos no início da sova. Olha lá como que a nossa massa não rasga tão fácil. Tá vendo, ó? Olha que legal.
Essa elasticidade aqui, pessoal, é a certeza de que o nosso pão vai fermentar adequadamente, tá bom? E o que a gente vai fazer agora? Nós vamos deixar a nossa massa descansar. E por que a gente tem que deixar descansar? Porque essa elasticidade está muito ativa. Se eu tentar modelar o meu pão agora, eu não vou conseguir, tá bom? Então agora a gente faz esse processo aqui, ó, deixando essa bolinha, segurando a fermentação, dá um beijinho na massa e descanso de 20 minutos. Vamos lá! Agradecimento especial para quem já é membro aqui no canal. Meu muito obrigado, valeu mesmo! E se você ainda não é membro, só clicar aqui, ó, em Seja Membro e vem fazer parte do time que acredita em respeitar o processo e ser feliz fazendo pão. Nossa massa descansou, agora vamos para a modelagem do nosso pão. Vamos cortar essa massa em duas partes iguais, tá? Vamos lá. Vamos com duas partes de 320 gramas cada, tá? E agora a gente vai bolear levemente, tá? Nós não vamos bolear fazendo aquela tensão que a gente costuma fazer. Aqui a gente vai bolear só para depois a gente poder abrir mais padronizado, tá bom? Ó, a gente fecha aqui no fundo e aqui em cima deixa redondinho, ó. E aí nós vamos deixar essa massa descansar de novo por mais uns 15 minutinhos, tá bom? Vamos lá, ó. Fecha a segunda aqui também. Ó, levamos tudo aqui pro final, dessa maneira aqui. Depois a gente coloca na bancada. Não precisa bolear da forma como a gente está acostumado, tá bom? Senão a gente vai ter que esperar mais tempo para a massa descansar. Legal? Ó, agora então 20 minutinhos e a gente vai para a modelagem da nossa babka. Vamos lá. Tivemos o descanso da nossa massa por 20 minutos, agora vamos para a modelagem final. Vamos lá. Vamos abrir agora a nossa primeira massa. Ó, um pouquinho de farinha, bem tranquilo. Nós vamos abrir a nossa massa, colocar o chocolate, fechar e fazer o desenho da babka, tá? Vamos lá. Abrimos a nossa massa, ficamos então com 30 por 25, tá bom? Então agora nós vamos colocar o recheio. O recheio é o chocolate forneável, tá bom? Aquele chocolate que a gente usa no Panettone, na Colomba Pascal, tudo bem? Então nós temos aqui 320 de massa e temos aqui 100 gramas de recheio, tá? Totalizando 30%, ó. Colocamos aqui, distribuímos. E agora nós vamos enrolar a nossa massa, ó. Lembrando aqui que a gente deixa 1 centímetro aqui, ó, de borda, tá? Pra gente poder enrolar, começar a enrolar e também poder fechar aqui, ó. Vamos lá. Quando a gente chega aqui no final, ó, a gente coloca aqui pro ladinho para padronizar, aperta um pouquinho para fechar bem o nosso pão, olha lá. Ó. Se a gente não deixa essa borda, às vezes pode ficar chocolate aonde a gente está fechando, ó. Fechou, fixou, olha lá. E temos a nossa primeira massa recheada, tá bom? Então nós vamos fazer esse mesmo processo aqui com a outra massa. Vamos lá. Temos as nossas massas recheadas, agora vamos para a modelagem final. Com o auxílio de uma faca, vamos fazer um corte ao meio, pessoal, ó. Aperta um pouquinho, mede o meio aqui e faz o corte, tá? Ó. Agora a gente vira a massa para cima, vira a massa para cima, ó. Esse recheio tem que ficar virado para cima para a gente ter o efeito no nosso pão, tá bom? E agora a gente faz o seguinte, ó. Faz a trança com essas duas partes de massa, ó. Começo aqui, tá? Ó. Chego aqui no final, a gente aperta levemente e leva para baixo, ó. Tá?
E agora a gente inverte e finaliza aqui, ó. Quando a gente começa a trança aqui já, ela fica diferente lá no final. Então a gente faz esse processo até o final e depois termina aqui, tá? Ó. Apertou de leve, leva para o fundo, ó. Tranquilo? Essa é a modelagem da nossa bábica. Vamos fazer essa modelagem com a outra massa e depois vamos levar para as forminhas. Vamos lá. Temos as nossas massas modeladas, agora vamos para a forminha e levamos para a fermentação final. Vamos lá. A nossa forminha, ela possui 9 de largura, 22 de comprimento e 6 de altura, tá bom? Lembrando que aqui a gente tem 320 de massa e 100 de recheio. Combinado? A forma já está untada, só pegamos aqui e encaixamos aqui na forma, ó. Olha que legal, o tamanho da massa é o mesmo que o tamanho da forma, tá? Isso é interessante também quando a gente está modelando o pão, ó. E vamos agora para a fermentação final. Vamos colocar um plástico aqui em cima, um pano de cozinha e levar para um local reservado. Em média 60 minutos para a gente ter a fermentação, tá? Vamos lá! E temos a fermentação final da nossa bábica de chocolate, pessoal. Agora vamos finalizar com gema de ovos com leite e vamos colocar amêndoas laminadas. Vamos lá! E vamos agora para o método de cocção, pessoal. Vamos levar os nossos preparos agora para o forno doméstico. O forno doméstico ele está pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Vamos colocar os preparos nessa temperatura e marcar 8 minutinhos para ter o salto de forno. Depois a gente vai baixar a temperatura para 160 graus e deixar mais 15 minutos em média, tá? Quando a gente trabalha com pão na forminha assim, menor temperatura e maior o tempo. Combinado? Se você estiver trabalhando com forno turbo, pode colocar 160 no início e 150 no final. No forno de lastro, 200 graus, de 25 a 30 minutos, tá bom? Vamos lá, forno doméstico agora. E temos a cocção da nossa bábica, pessoal. Olha só que coisa mais linda. Agora a gente vai esperar uns 5 minutinhos, vamos tirar aqui de dentro e deixar esfriar em outro local, tá? Se a gente deixa esfriar dentro da forminha, não fica bacana porque gera umidade embaixo do pão, tá bom? Já já nós vamos para o resultado final. Se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, aproveite para deixar o like e se inscrever no canal. É rapidinho e faz uma diferença enorme para que esse trabalho continue a crescer. E mais gente vai ser feliz fazendo pão, tá? E vamos para o resultado final da nossa bábica de chocolate, ó. Vamos cortar aqui ao meio. Olha lá que delícia, pessoal. Temos chocolate na massa toda. Ó. A massa bem leve, bem macia. Olha que bacana. Fica a dica aí, ó. Bábica de chocolate, tá bom? Esse é o método Ser Feliz Fazendo Pão, pessoal. E vamos para a difícil missão de experimentar o nosso pão. Vamos lá! Uma delícia, pessoal. Muito leve e muito saborosa, tá? Faça essa receita aí na sua casa, faça uma foto bem linda e poste lá no Instagram e nos marque @chefmancuso. Vou fazer questão de compartilhar o seu trabalho, tá bom? Grande abraço, beijo outro. Tchau, valeu, tchau, tchau.